1 de Pedro, capítulo 3, verso 1 até o verso de número 7. Quem encontrou, por gentileza aí, fique de pé, por favor, a gente vai ler a palavra do Senhor, e logo após os irmãos estarão sentando. Todos encontraram? Podemos ler? Amém. O texto sagrado nos diz assim: igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas, cada um a seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio da conduta da sua esposa. Ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm, que a beleza de vocês não seja o exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouros e vestido fino, mas que ela esteja no seu interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita a seu próprio marido. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil, e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Amém? Senhor, nós bendizemos Teu nome, nós agradecemos a Ti por mais uma rica oportunidade de estarmos diante da Tua igreja que foi comprada pelo Teu precioso sangue, e poder nessa noite, através da Tua santa palavra, edificar nossos irmãos, admoestá-los, segundo a Tua palavra nessa noite. Faz isso para o louvor da Tua glória, Pai. Que Teu nome seja exaltado, Teu nome seja engrandecido, e que a gente possa crescer um pouco mais, não só na graça, mas também no conhecimento de Cristo Jesus. É assim que nós Te oramos, e desde já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, há um autor chamado Alvin Toffler. Ele diz o seguinte, que a família é o principal problema da sociedade. Porque é exatamente no seio da família de onde saem muitos dos problemas que nós temos na sociedade. A ponto de o pastor Hernandes Dias Lopes dizer o seguinte, que o relacionamento saudável entre marido e mulher é o cimento que une uma família. Não existe igreja saudável se os cônjuges não estão saudáveis. É impossível existir uma família sadia se marido e mulher vivem em discórdia. É impossível disso acontecer. Uma coisa interessante, quando a gente começa a ler essa carta, eu sempre lhe aconselho o seguinte: toda vez que você for ler uma carta ou um livro da Bíblia, você deve colocar os óculos da cultura para a qual aquela Bíblia, para a qual aquela carta ou livro foi inicialmente escrito. Interessante que essa carta foi escrita no primeiro século. Interessante que quando Pedro escreveu essa carta, a cultura do primeiro século era o seguinte: a mulher obrigatoriamente, ela tinha que seguir a religião do marido. Se o marido se convertesse a qualquer religião, a mulher era obrigada a seguir essa religião a qual o marido havia abraçado. Se ela não fizesse isto, ela era tida como infiel, não só ao seu esposo, sabe? Mas também à religião pagã, a qual ela pertencia ou deveria pertencer, porque o esposo dela pertencia a essa religião. Então veja bem, o que isso ocasionava dentro do lar de pessoas, de mulheres que estavam se convertendo ao cristianismo, enquanto o marido permanecia ainda no paganismo. O que ocorria dentro desses lares? Tensões, problemas, divisões. E com esses óculos dessa cultura, nesse texto em particular que nós estamos lendo, foi que Pedro escreveu esses 7 primeiros versos, tendo isso como base. E uma coisa que eu acho que você deve ter chamado a atenção, não sei se você percebeu, desses 7 versos, 6 são endereçados às mulheres, e apenas o verso de número 7, é endereçado aos maridos, aos homens. E você perguntaria por quê? Porque Pedro, a Bíblia,
ela começa a dar voz, a dar vez, a dar visibilidade a quem não tinha. A mulher no primeiro século não tinha visibilidade. E eu acho interessante que muitas vezes alguns filósofos, algumas pessoas do grupo de feminismo, do grupo pertencente a essa linha de pensamento, taxa a Bíblia de machista. Mas veja que não tem nada a ver com isso. A Bíblia começa a dar vez, a Bíblia começa a dar visibilidade a quem não tinha no primeiro século. Quem? As mulheres. E eu lhe chamo a sua atenção inicialmente para o verso número 1. Nós vamos ler apenas a parte A. Olha o que ele diz. Igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas cada um a seu próprio marido, ou submissas. É interessante que essa palavra submissão, ou sujeição, quando ela é falada no ambiente, qualquer ambiente, inclusive no ambiente religioso, é como se criasse um frio na espinha de algumas mulheres. Porque muita gente vê isso como machismo, por parte da Bíblia, por parte do apóstolo Pedro. E eu quero lhe dizer, antes de tudo, que não é. O que é que Pedro está ensinando aqui às mulheres que estavam se convertendo ao cristianismo e os maridos ainda continuavam pagãos? O que é que Pedro está dizendo a elas? Né? Mas antes de adentrar propriamente na exposição do verso 1, eu gostaria de lhe dar alguns conselhos aqui nessa noite. E o primeiro é o seguinte: a submissão ou a sujeição de uma mulher casada ao seu esposo, seja ele crente ou não, não é opcional. É um mandamento. Você que é mulher cristã, você é obrigada a cumprir isso. Você tem que ser submissa a seu esposo. Esse é o primeiro conselho. O segundo, possivelmente aqui existem jovens, mulheres, que vocês pensam em contrair um matrimônio um dia. Eu não sei se você já tem namorado, ou é noiva, ou pretende arranjar um namorado e casar. Mas antes de tudo eu gostaria de lhe dizer uma coisa aqui, uma verdade aqui nessa noite. Se você não está disposta a ser submissa a seu esposo, a essa pessoa que você está namorando, está noiva, ou pretende se relacionar com essa pessoa, não case. Porque seu casamento não vai dar certo. Tem tudo para dar errado. Esqueça a palavra casamento. Não tem como funcionar. A outra coisa interessante aqui, Pedro está tratando aqui com mulheres e com homens que têm compatibilidade com o Espírito Santo. É impossível quem não tem o Espírito Santo cumprir o que Pedro vai nos dizer aqui nessa noite, através da sua carta. É desafiador para qualquer pessoa viver o que Pedro pede, evidentemente inspirado pelo Espírito Santo, nesses 7 versos. É impossível, creio eu. Não tem como. Porque uma mulher ela pode até se submeter ao marido, enquanto está presente, mas quando ele der as costas, ela começa a falar mal dele. Pode até ser que isso aconteça, mas essa não é a visão que Pedro tem aqui, biblicamente falando. Então, qual é o ponto importante aqui? Em primeiro lugar, essa submissão não é servil, não é um regime escravocrata. Ou a mulher voluntariamente, ela se submete ao marido, ou não tem quem faça isso. Tem que ser de forma voluntária. O Espírito Santo tem que mover seu coração para você se sujeitar a Ele. E outra coisa interessante, submissão aqui não significa inferioridade. Guarde isso no seu coração. Pedro não está dizendo que a mulher intelectualmente não é igual ao homem. Que espiritualmente ela não é igual ao homem. Não é isso que Pedro está afirmando. Não se trata de inferioridade. Jamais pense isso. Eu conheço N mulheres que são muito mais inteligentes do que os esposos, que são mais espirituais do que os esposos, e mesmo assim são submissas a ele. E a outra coisa interessante, essa submissão não é cega, ela tem limites. Você não pode obedecer ao seu esposo se um mandamento do seu esposo, se um pedido do seu esposo é contrário à palavra de Deus. Aí cabe aquele princípio, né? Importa agradar a Deus do que aos homens. Essa submissão ela não pode ser cega. Que isso aqui fique claro.
Tá certo? Por que Pedro diz isso tudo? Porque vamos voltar um pouquinho ao Éden. Quem comeu do fruto proibido primeiro? Foi Eva. E depois deu a Adão. Mas interessante, quando Deus vem até o jardim para prestar contas com o casal que ele havia criado, com os nossos pais, Deus não vai procurar em primeiro lugar Eva. Deus vai lá em Adão e diz: Adão, por que tu comesse? Mas quem comeu primeiro foi Eva. Por que Deus faz isso? Porque Adão era o cabeça, ele era o representante, era ele que estava no comando da sua família, então ele falhou. Por essa razão, Deus vai lá em Adão. O que é que isso tem tudo a ver com o que nós queremos dizer aqui nessa noite? Olhe, não tem como seu casamento funcionar se os papéis forem invertidos. A submissão não é uma questão de inferioridade. A submissão não é uma questão, irmãos, de submissão cega. A submissão não é uma questão, irmãos, de servidão. Não. A submissão é uma questão de funcionalidade. Ou seu casamento funciona dessa maneira, ou seja, em sujeição a seu marido, ou ele não funciona. Me permita um exemplo aqui. Há um pregador da consciência cristã chamado David Mecker. Ele escreveu um livro chamado Lar, Família e Casamento. Eu aconselho você a comprar. É um livro que possui mais ou menos 800 páginas. Ele diz uma coisa interessante. Ele diz que ele nunca serviu ao serviço militar, mas o filho dele é oficial da aeronáutica. E no dia que o filho dele foi ser promovido a primeiro tenente, ele foi para a formatura. E quando ele chegou lá, um sargento mais velho do que o filho dele chamou a atenção, porque o cara era muito operacional, ele era cheio de condecorações, ele tinha curso de guerra na selva, curso de infantaria, era um cara extremamente preparado, um cara fora do comum. E ele olhava para aquele sargento e dizia: mas que homem preparado. E o filho dele bem novinho, um guri. E a partir do momento em que ele recebeu as estrelas de tenente, aquele homem preparado, aquele sargento, primeiro sargento, parece-me, preparado, cheio de curso, cheio de condecorações, chegou para o filho dele e disse: permissão, tenente, para eu me sentar. E o pai dele, e o David, olhou para o filho dele e disse: meu filho, eu não estou entendendo nada. Um homem muito mais preparado do que você, um homem mais condecorado do que você, veio pedir permissão para se sentar. Ele disse: pai, nas Forças Armadas, a gente trabalha no regime de hierarquia. Esse homem, ele é muito mais preparado do que eu. Mas esse homem, ele estando perto de mim, eu posso sugar da experiência dele. Eu posso aprender com ele. Eu quero esse homem perto de mim, porque ele me faz render. Mas na hora de tomar as decisões na tropa, quem tem que tomar sou eu. Essa analogia vale para o casamento. Deus colocou você, mulher que está aí, como uma auxiliadora idônea, aquela que olha nos olhos do seu esposo e dá direção a ele muitas vezes, e conversa com ele muitas vezes, e dá conselhos a ele muitas vezes, mas na hora de decidir, quem tem que decidir é ele, não é você. Foi para isso que Deus lhe colocou. E seu casamento só funciona se for assim, porque ele precisa de você para levar a sua família adiante. E você é aquela pessoa que vai olhar nos olhos dele, aquela auxiliadora, aquela que está ao lado, para que a sua família dê certo. Ou é assim ou não funciona, biblicamente falando. Eu achei isso muito interessante. E Pedro continua ainda no verso 1, parte B, dizendo o seguinte, olha. Vou reler todo. Igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas, cada um a seu próprio marido. Para quê? Se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio da conduta de sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Olha que coisa interessante. A semelhança do apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 7, do verso 13 ao verso 16, Pedro não aconselha a mulher cristã a abandonar o marido não crente. Se ele consente em viver com você, viva. Continue com ele. Esse é o conselho de Pedro. Mas nem tampouco Pedro aconselha a mulher cristã a tentar ganhar o marido no grito. Como tem gente assim? Na força do seu braço. Tipo assim: não quer Jesus não? Você vai para o inferno. A gente sabe que isso é verdade, mas Pedro não aconselha a mulher cristã a usar desses artifícios. Ele diz que não, aí no verso 1, né?
para que ele ainda não obedece à palavra, seja ganha sem palavra alguma, por meio da conduta da sua esposa. O que é que ele está nos ensinando aqui? Ele está dizendo uma coisa, irmãos, muito importante para as mulheres aqui nessa noite. Pregação abundante, tão somente provoca discórdias e endurecimento, sobretudo quando existe um abismo entre palavras devotas e comportamento sem amor e egoísta. Há mulheres que se convertem ao cristianismo, mas continuam duras, continuam, irmãos, sem graça, continuam sem amor, continuam sem doçura, são apenas religiosas. E Pedro diz, não é assim que vocês devem se comportar. Ele está ensinando uma coisa maravilhosa às mulheres aqui. Olha o que ele está dizendo, que a pregação silenciosa de uma vida santa derruba as barreiras preconceituosas e hostis daqueles que ainda não são convertidos. Veja que interessante Pedro está dizendo aqui. Ele está dizendo que a vida exemplar é melhor do que palavras. Não adianta você pregar se você não vive. Não adianta. Isso, irmãos, me chocou muito. Eu já tinha lido esse texto, eu acho até que eu já preguei nesse texto, mas eu comecei a olhar para esse texto, eu cheguei à seguinte conclusão no verso 1. O método mais eficiente da evangelização dentro do casamento é o testemunho irrepreensível. Não adianta pregar se não tem vida. Seu marido descrente jamais vai querer o evangelho se ele não nota mudança na sua vida. E até o crente. Isso me chocou. Agora, outra coisa que eu devo explicar aqui nessa noite, né? Essa expressão sem palavra alguma não significa que a mulher não pode pregar o evangelho dentro de casa. Claro que não. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? E ouvir a palavra de Deus. A mulher deve pregar, mas sem muito falatório. O que é que Pedro quer evitar dentro do lar cristão, principalmente por parte das mulheres? O que está em Provérbios 21:19. Todo mundo conhece, eu vou apenas ler. Olha o que diz. É melhor morar numa terra deserta do que com uma mulher briguenta e impaciente. Essa versão é da Bíblia do século 21. O que é que ele está querendo dizer aqui? Uma mulher impaciente e destemperada espiritualmente transtorna a vida de um homem. Há muitas mulheres que derrubam sua própria casa com suas próprias mãos. Há muitas mulheres que elas mesmas destroem seus casamentos e aí começam a colocar culpa no diabo. O que Pedro está nos exortando aqui nessa noite é que uma mulher cristã, ela deve ser submissa. Lembre tudo que eu falei. Ela deve ser uma pessoa bondosa, ela deve ser uma pessoa amorosa, ela deve ser uma pessoa paciente. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: essa mulher ela ganhará seu marido pelo caráter e pela conduta, e não pela argumentação. Por que isso, pastor? Olhe para o verso 2. Olha que coisa interessante ele vai dizer. Ele está dizendo que o marido pagão, ele vai fazer isso no verso 2, olha. Ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Para você, o que significa observar? Olha o que Pedro está dizendo aqui. Que o teu marido que ainda não conhece a palavra, ou que é fraco na fé, ele começa a olhar o teu comportamento dentro de casa e começa a refletir. Tipo assim, vale a pena ser crente? Vale a pena abraçar essa religião de minha esposa? É isso que Pedro está dizendo a nós aqui nessa noite. Ele está afirmando que seu marido incrédulo, até mesmo o crente, ele vai ler sua vida dentro do lar, com certeza, perguntando: quem é minha mulher? E o que é que vai impactá-lo? O que é que vai martelar na cabeça dele? É discurso? É pregação expositiva sua? Não. Pedro está dizendo que o que vai impactar é comportamento honesto. O que significa isso? Minha mulher, depois que aceitou Jesus,
ela é uma pessoa decente. Em outras palavras, os seus trajes, suas roupas, dizem o que ela é. O seu linguajar, o que ela fala, seu comportamento. Desde que essa mulher se converteu, eu não vejo brecha na vida dela. Mas não só isso, essa mulher tem um comportamento honesto, ou seja, ela é decente, mas ela é também uma pessoa cheia de temor. O que isso significa para você? Uma pessoa cheia de temor. Tanto as motivações dessa mulher, como as suas ações, são transparentes. Ela não tem filho para enricar. Ela não tem filho para exibir como troféu. Ela tem filho que ela influencia para o Evangelho. O esposo dessa mulher é edificado pelas palavras dela. Ela é alguém, irmãos, que tem um bom conselho. Ela é alguém que agrega valores à vida do marido. Por quê? Porque ela se comporta com temor. Não só com comportamento honesto, mas com temor. Eu tenho certeza que você já ouviu essa frase. Como fulano melhorou depois que casou. Né? Há pessoas que casam e você vê que o cara cresceu. O comportamento dele melhorou, o casamento fez bem para ele. Olhe quem é a mulher. Olhe quem está ao lado dele. Olha quem é a auxiliadora que Deus colocou do lado dele. Olha quem está olhando nos olhos dela. Pode olhar quem é. O cara cresce. Mas o contrário também é verdade. É verdade. Eu vivi uma experiência há 20 dias atrás, irmãos, terrível. Uma pessoa aqui da nossa igreja foi em um culto. E essa pessoa chegou no culto e se disponibilizou a ajeitar uma coisa que estava errada na igreja que ela foi lá. Ela se disponibilizou e a mulher que estava à frente daquele departamento disse, fale com o pastor. E ela falou com o pastor disse, tem carta branca para fazer o que você quiser. E todo mundo alegre, todo mundo feliz, a mulher feliz porque ia ajudar lá na obra. E uma pessoa ouviu a conversa. Uma mulher convertida há 30 anos. Quando essa mulher ouviu a conversa, ela fez uma celeuma tão grande dentro dessa igreja, que várias pessoas foram para o banco. A igreja tornou-se um verdadeiro inferno por conta dessa mulher. Eu conheço a peça e conheço o marido. E quando essa história chegou ao meu conhecimento, que esse membro aqui da nossa igreja viveu nessa igreja, eu entendi uma coisa, eu digo, eu sei porque o marido dela prefere o bar do que a igreja. Porque uma pessoa que consegue fazer um inferno dentro de uma igreja, por conta de um arranjo, deve ser, irmãos, um demônio dentro de casa. Por essa razão o esposo não quer nada com a igreja, não quer nada com o evangelho. Sabe por quê? Porque infelizmente vê que a esposa não há conversão. Essa é uma grande verdade. Um comentarista do Novo Testamento chamado N. Miller, ele diz o seguinte, olha, vidas transformadas, mesmo caladas, são mais eloquentes no seu testemunho. É isso que está acontecendo aqui. Aquele pagão começou a olhar para a mulher cristã dele e disse, tem alguma coisa diferente. Mas Pedro vai além. Pedro vai tocar no calcanhar de Aquiles de muitas mulheres. Em que, pastor? Do verso 3 ao verso 6. Vai falar sobre a beleza dela. Olha para o verso 3. Que a beleza de vocês não seja exterior, como trança nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no ser interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Vamos dar uma paradinha aqui. Mais uma vez eu lhe convido a colocar os óculos da cultura de Pedro, para que a gente possa entender esse verso de número 3, porque texto sem contexto é pretexto para heresia. Interessante, irmãos, que no primeiro século, as mulheres não participavam da vida pública. As mulheres não trabalhavam fora de casa. Então elas gastavam, as ricas evidentemente, elas gastavam tudo que tinha com ela própria.
com enfeites no cabelo, entenda, com joias no cabelo, com joias, com pulseiras, com braceletes, com vestidos caríssimos. Elas cuidavam demais, as que tinham condição, evidentemente, do seu exterior, mas não do interior, né? Mas a outra coisa aqui, culturalmente falando, que vale a pena a gente relatar para que a gente entenda o verso 3. Como a mulher ela não saía muito de casa, ela não trabalhava fora no primeiro século, ao sair de casa sem o marido, e muito enfeitada, muito cheia de joia, muito cheia de adereços no cabelo, com vestido caríssimo, quando a mulher saía sozinha, a sociedade olhava e dizia: talvez ela vá adulterar, deve ir para algum encontro amoroso. Sabendo disso, tendo isso na cultura, qual a orientação de Pedro às mulheres cristãs? Saiam sem nada. Não coloquem brincos, não coloquem braceletes, não façam frisados no cabelo, tipo penteado, nem exagere na sua roupa. Por quê? Para que as pessoas saibam que vocês vão para um culto. Isso fazia diferenciação. Por essa razão também, Pedro escreve esse verso 3 dessa maneira. Ele não está proibindo a mulher de se vestir bem. Ele não está proibindo a mulher de usar maquiagem. Ele não está proibindo a mulher de usar brinco, de maneira alguma. É essa questão cultural. Mas tem também um outro ensinamento aqui que é o mais importante, ao meu ver. Pedro chama a atenção das mulheres para não imitarem esse tipo de modelo. Que modelo? Do exagero. Pedro chama as mulheres cristãs ao equilíbrio. A mulher que teme ao Senhor, né? Ao equilíbrio Pedro está chamando. Em que sentido? A cultivar a beleza interior e a manifestação graciosa da beleza exterior. Cultue a sua beleza interior. É isso que Pedro vai dizer aqui nessa noite. Interessante que Provérbios 31:30, a mulher virtuosa lá de Provérbios, lá em 31:30 diz o seguinte, olha: enganosa é a graça, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Por que eu acho isso interessante? Porque a mulher virtuosa de Provérbios 31, ela tinha bom gosto para se vestir. Ela cuidava do corpo também. Mas ela entendia que a beleza interior precisa sobrepujar a beleza física. Porque a beleza física passa. Por mais que a gente não queira. O que é que Pedro está ensinando aqui nesse verso de número 3? A mulher cristã ela devia estar preocupada em adornar mais a alma do que o corpo. Pois enfeites, vestidos caros, joias, tudo isso perde o valor com o tempo. Mas a graça de Deus, quando bem usada, ela resplandece sempre. Sempre ela vai resplandecer. O que eu achei interessante aqui, irmãos, é que no mundo grego-romano, as mulheres já buscavam competição, já tinha no coração dela a vontade de atrair os olhares dos admiradores. Elas brigavam por exclusividade, e isso não é diferente hoje. Com base nesse verso de número 3, sabe o que Pedro está dizendo às mulheres aqui nessa noite? Usem, mas não abusem. Usem, mas não abusem. Tenham modéstia, tenham decência. Essa semana aqui, algumas pessoas, até aqui da igreja, colocaram uma frase muito interessante. Uma mulher bonita é uma pessoa, e não um corpo. Eu fiquei refletindo sobre essa frase. Uma mulher bonita é uma pessoa, e não um corpo. O que essa frase tem a nos dizer? Eu acho assim, que Deus não criou a mulher para que os holofotes estejam sobre você. Deus não lhe criou para que os olhos dos homens sejam atraídos por suas roupas, por suas joias, pelos detalhes dos seus cabelos, pelos seus músculos, pelo seu corpo, entre aspas, perfeito. Deus não lhe criou para isso. Você, mulher que está aí cristã, você é uma pessoa e não um corpo enfeitado. É isso que Pedro está dizendo aqui. Quando as mulheres entenderem esse verso 3, sabe o que vai acontecer, irmãos? Você vai adequar o seu corpo à maquiagem. Você vai adequar o seu corpo
a roupa que compete você vestir. Você vai adequar o seu corpo às joias que correspondem para a glória de Deus. Você vai adequar o seu corpo. Sabe por quê? Porque essas coisas não é a razão da sua vida. O Domingo Espetacular trouxe uma reportagem, né? Até o irmão daqui ligou e disse: pastor, está passando isso e isso. Eu coloquei lá. Quando eu coloquei, tinha diversas artistas. As pessoas fazendo harmonização facial, tira uma gordura daqui, coloca aqui, tira uma coisa daqui, bota aqui. Irmãos, e tem pessoas que você já não conhece mais. Perdeu todas as suas características de quando era, antes desses procedimentos. São outras pessoas, e extremamente esticadas. E o que me chamou a atenção foi uma jovem de 27 anos, lindíssima, mas já cheia desses artifícios, colocando isso, botando fio para puxar aquilo. Por quê? Porque ela disse que não consegue a ideia de um dia vai envelhecer, já está se preparando para ficar assim pelo resto da vida. Por que essas pessoas fazem isso? Por poder. Elas querem ser vistas, elas querem ser notadas, elas querem deixar os outros de queixo caído. E Pedro está dizendo às mulheres cristãs: Deus não lhe chamou para isso. Você pode fazer, mas cuidado com os excessos. Eu ouvi essa semana John Piper. John Piper, um homem de mais de 70 anos. Ele disse que estava parado no aeroporto, esperando o voo dele, e começou a olhar as pessoas andando no aeroporto, né? E algumas mulheres começaram a chamar a atenção dele. E ele disse que fechou os olhos e orou a Deus e disse: Senhor, não me deixa se embelezar pelo corpo delas, mas faça com que eu veja o interior. Ele disse: porque até um homem de 69 anos convertido ainda tem a natureza caída, como eu e como você. Cuidado com os excessos. Deus não lhe chamou para que os holofotes estejam sobre você. Deus não lhe chamou para o homem estar toda hora dizendo: mas que bela moça, mas que corpo perfeito, mas como você é maravilhosa. Deus não lhe chamou para isso, não abuse. Verso 4. Mas que ele esteja no seu interior. A beleza, né? Uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Você, mulher que está aí me ouvindo, e homem também, quando você olha para esse verso 4, que pergunta vem ao teu cérebro? Quando eu olhei para esse 4, se eu fosse uma mulher, sabe que pergunta eu faria a esse versículo? Eu quero agradar ao homem ou a Deus? A quem eu quero agradar? É ao homem ou é a Deus? O que é que Pedro está ensinando aqui, irmãos? Que antes de você tomar um banho de loja, antes de você passar horas na academia, a mulher cristã deve ser lavada e adornada pela palavra de Deus. Antes de um banho de loja, tome um banho de Bíblia. É isso que Pedro está dizendo aqui. O que não se vê tem mais valor do que aquilo que se vê. Sabe por quê, irmãs? Coisas não fazem cônjuges mais felizes. Corpo perfeito não segura casamento. Beleza exterior pode até ajudar, mas não dá solidez ao teu casamento, de maneira alguma. Isso me chamou muita atenção. E olha que coisa interessante, marido que está aí, quando uma mulher está interessada em agradar a Deus, não tem como ela não agradar a você. Se ela está disposta a agradar ela mesma, a agradar as pessoas, a ser vista pelos outros, dificilmente ela vai agradar você. Mas se no interior dessa mulher, a única visão que ela tem é: eu vou agradar a Deus, ei, não tenha dúvida que ela vai agradar a você. Isso é notório. E como ela faz isso? Segundo Pedro, olhe para o verso 4, como ela faz isso? Tendo o espírito manso e tranquilo.
Em outras palavras, emocionalmente, ela é uma pessoa equilibrada. Emocionalmente, ela é uma pessoa equilibrada. Eu fico olhando algumas pessoas que postam as coisas na internet. Tem uma mulher aí, o corpo musculoso, todo mundo cai, o queixo cai, quando olha para aquela mulher. Parece que ela come 30 ovos por dia. Eu fico imaginando, meu Deus do céu. Imagina aí o que eu estou imaginando, 30 ovos por dia cozinhados, para manter aquele corpo. Quando abre a boca, é uma derrota. Aí Pedro diz, uma mulher cristã, ela pode se preocupar com a beleza, ela só não pode ter excessos nisso. Ela pode se preocupar com o corpo, mas isso não é a razão de viver dela, e deve se preocupar. Mas o que chama a atenção dessa mulher é a sua beleza interior. E a beleza interior dela é o quê? Ela é uma pessoa emocionalmente equilibrada. Ela não é uma Amélia, Pedro não está dizendo isso não. Aquela que é a mulher de verdade, não. Pedro está dizendo que ela é uma pessoa emocionalmente equilibrada. O que isso significa? Ela não possui lábios desassossegados. Outra, ela não é uma fonte de conflitos. Ela não é uma fonte de tensões. Você conhece pessoa que quando chega no ambiente, o ambiente fica pesado? Ela não é esse tipo de mulher. Há pessoas que quando chegam em um determinado ambiente, o ambiente pesa. Você fecha, você não conversa mais, ninguém conversa mais, todo mundo se espalha. Ela não é esse tipo de mulher. Uma mulher que não é equilibrada, onde ela chega, o sossego bate em retirada. Eu convido você, se tiver oportunidade, a ler a biografia do 16º presidente americano, Abraham Lincoln. Ele tinha 1,93 m de altura. Era casado com uma mulher de 1,57 m. Ele foi assassinado. Mas o biógrafo dele diz o seguinte, que a maior tragédia da sua vida não foi o seu assassinato, mas o seu casamento. Ele foi casado com uma mulher chamada Mary Todd Lincoln. Tinha apenas 1,57 m de altura. Mas ele, em plena reunião com os ministros de Estado dele, ela começava a apelidar ele na frente de todo mundo. E por diversas vezes pegava café quente e jogava no rosto de Abraham Lincoln. Diz o biógrafo dele que ele detestava estar em casa. Ele marcava reuniões de madrugada para não ir para casa. Um dos homens, na época, mais importante do mundo. Eu acho que ele daria tudo para ter uma mulher emocionalmente equilibrada. Era famoso dos portões de casa para fora, mas dentro ele não tinha paz. Que triste isso. Verso 5. Verso 5 e verso 6. Vamos ler. Pois foi assim também que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres, que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita a seu próprio marido. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Irmãos que estão aqui nessa noite, deixa eu dizer uma coisa aqui do fundo do meu coração. Eu não sei qual é a vontade de Deus para você, por exemplo, no que você deve trabalhar. Eu não sei qual é a vontade de Deus, sinceramente, onde você vai morar, onde Deus quer que você more. Realmente eu não sei dizer. Mas uma coisa aqui, com base nesse verso de número 5, eu digo sem medo de errar. A vontade de Deus para a vida de vocês chama-se santidade. Deus está chamando mulheres aqui nessa noite para serem santas. Não estou falando em perfeição. Esse termo aqui me chamou muita atenção. Olha que coisa linda. Pois foi assim também que no passado costumavam se enfeitar quem? As santas mulheres. As mulheres santas não significa sem defeitos.
Mas quem eram essas mulheres? Essas mulheres, elas devem ser seus referenciais. Essas mulheres é quem deve lhe influenciar. Essas mulheres é quem devem ser imitadas. Interessante que essas mulheres tinham poucos recursos, irmãos. Eu fico pensando, que recurso tinha Sara? Qual era o curso, ou qual era o livro sobre Bíblia, por exemplo, a Bíblia é Minha Família, que Sara leu? Qual foi o congresso de mulheres que Sara foi? Não tinha, eu não estou dizendo que essas coisas não são importantes, eu estou dizendo que Sara tinha muito pouco recurso. Tinha muita coisa, irmãos, pouquíssimas coisas às mãos. E mesmo assim ela conseguiu viver isso. Não só ela, mas ele chama as santas mulheres. O que elas faziam? Em primeiro lugar, elas tinham esperança em Deus. Eu posso dizer algo aqui sem medo de errar. Se você é mulher casada com um pagão, espere a conversão dele. É isso que o texto está me dizendo. Essas mulheres esperavam em Deus, ou seja, a prioridade da vida dessas mulheres era Deus. Elas sabiam que jamais elas estariam abandonadas. Jamais elas seriam abandonadas. Elas continuavam tendo Deus como a primazia da vida delas. Elas sabiam esperar em Deus. Que coisa maravilhosa mesmo. Jovens que estão aqui nessa noite, que não são casados, abra seus ouvidos aí. Ore a Deus, para que Deus lhe dê um cônjuge crente. Sabe por quê? Se você não fizer isso, Satanás vai lhe emprestar um. Pais e mães que estão aqui, orem pelo casamento de seus filhos. Peçam a Deus que Deus dê uma mulher de Deus e um homem de Deus a eles. Repito, porque se você não fizer isso, o diabo está com uma para emprestar a ele ou a ela. Ele diz uma coisa interessante aqui. Essas mulheres, elas esperavam em Deus. Como? Sujeita a seu próprio marido, eu já falei, não precisa mais falar. Mas também elas praticavam o bem. Para você, o que significa praticar o bem? Irmãos, eu entendo assim. Uma mulher crente, ela olha para seu esposo e diz o seguinte: se ele não é cristão, o que é que eu posso fazer para que esse homem conheça o Evangelho? Ou se ele é cristão, ela pensa assim: o que eu posso fazer que edifique, que torne a vida do meu marido melhor? Eu entendo dessa maneira. Sabe? Essa mulher, ela esperava em Deus, mas ela praticava o bem. O que eu posso fazer para que a minha família conheça melhor Cristo? Não tem uma coisa melhor do que isso. E mais, isso aqui me chamou muita atenção, o finalzinho do verso 6, quando ele diz: não temendo perturbação alguma. Essas mulheres eram firmes. Domingo passado eu me lembro, né? Quando a gente ouviu aqui que Ana entregou Samuelzinho, bem pequenininho, com 3 anos, para ser criada por Eli, o sacerdote. Porque ela entendia que o filho dela era mais filho de Deus do que dela. Que coisa linda, irmão. Uma mulher, essas mulheres aqui que vocês devem evitar, elas não têm medo. Nada perturba essas mulheres, nada tira a fé dessas mulheres. Que coisa maravilhosa, ou seja, eu vou continuar no meu casamento, eu vou lutar por ele. Eu não vou desistir de meus filhos, eu não vou desistir da conversão do meu marido, eu não vou desistir que minha família venha conhecer o Senhor. Eu creio que eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Essas mulheres elas eram firmes. Aí você diz: também, pastor, casada com Abraão, por exemplo, Sara, até eu era. Abraão chegou para Sara e disse: Sara, eu ouvi uma voz. A gente vai sair daqui de Ur e vai para um lugar que a voz vai me mostrar qual é. E Sara disse: eu vou. Eu vou. Abraão mentiu 2 vezes.
dizendo que Sara era apenas irmã dele, não era mulher. Você, como mulher, você gostaria que seu esposo, em certo momento da vida, lhe desconhecesse? O que eu acho interessante é que, nesse momento, Sara devia ter se posicionado. Se ela fosse auxiliadora idônea perfeita, que ela não era e ninguém é, ela não teria concordado com a mentira de Abraão, mas ela concordou. E mesmo assim, ela não desistiu do casamento dela. O único filho que ela tinha, de repente Abraão chega para ela e diz o seguinte: eu vou sacrificar Isaac, eu vou matar Isaac. Se fosse talvez uma de nós que estamos aqui nessa noite, né? Você é doido, matar o único filho que nós temos? Sara não disse uma palavra. Por quê, pastor? Porque ela não temia perturbação alguma. Vocês têm imitado quem? Temos imitado quem? Já para terminar agora aqui o verso 7, e a gente termina, eu só tenho 15 minutos, prometo a você terminar antes disso. O verso 7, Pedro se volta aos maridos cristãos. E ele diz o seguinte: maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser co-herdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Interessante que ele dá algumas responsabilidades aqui aos maridos cristãos. E aqui ele não diz se eles eram casados com crentes ou não crentes, é válido para as duas. Né? É válido para os dois casos. Ele diz: vivam a vida comum do lar. Mais uma vez eu lhe convido a colocar os óculos da cultura. Por quê? Porque no primeiro século, os homens tinham esposa apenas para cuidar dos filhos. Eles passavam muito tempo na casa das amantes. Eles não viviam debaixo do mesmo teto das suas esposas. Eles tinham amantes e tinham concubinas. Pouco vinha em casa. E por essa razão Pedro diz: ei, vivam a vida comum do lar. O que é que Pedro está dizendo? Pedro está dizendo: a sua esposa é alguém que vai compartilhar a sua vida com ela. E mais, o seu lar não é um albergue. Seu lar é o destino da jornada da vida. Interessante, né? Nos tempos modernos as pessoas se casam, um mora numa casa e outro mora na outra. Às vezes nem se conhecem, não sabem o que está se passando lá. A vida moderna ela faz com que duas pessoas podem estar casadas e não ter uma vida em comum. Eu li o pastor Augusto Nicodemos e ele disse que o primeiro notebook que ele comprou, quando chegou na casa dele, um membro da igreja olhou e disse: mais uma viúva na nossa igreja. O que é que aquele membro estava dizendo? Que ele ia dar muito mais prioridade ao notebook do que à esposa. E ele disse: graças a Deus que isso não aconteceu. Tem homem, como mulher também, que é mais apaixonado pelo smartphone do que pela esposa. Ele não tem a vida comum no lar. Qual é a ideia que Pedro tem aqui para os maridos, ou para você que quer se casar? Você é exclusivo dela. A sua mulher tem que estar presente na sua vida em todos os sentidos. Você é o responsável pela saúde emocional dela. Você é responsável pela vida intelectual dela. Sua mulher tem que ler Bíblia porque vê você lendo. A espiritualidade de sua mulher é responsabilidade sua. Você é o pastor da sua casa, crente. Você é que tem que chamar sua mulher para vir para a igreja, não o contrário. É responsabilidade sua. Isso me chamou muita atenção. E ele diz outra coisa: ei, viva a vida comum do lar como? Com discernimento. O que significa isso? Com conhecimento. O que é que Pedro está dizendo? Maridos que estão aqui, conheça sua esposa. Quem é sua esposa? Você já conversou com ela? Já falou com ela sobre as suas dores? Sobre os seus sonhos?
sobre as suas preocupações, sobre os seus desejos. Você conhece sua esposa? Você tem discernimento de quem é sua esposa dentro de casa? Discernimento aqui significa conhecimento. Primeiro, conheça sua esposa. Segundo, conheça você mesmo. Qual é o seu papel? Qual é o seu papel? Seu papel é de provedor. Seu papel é de educador dos filhos. Seu papel é de sacerdote do lar. Isso é seu papel. Conheça sua esposa. Conheça você mesmo. O que é que está faltando na sua casa? Responsabilidade sua. Você é o sacerdote. Você é a cabeça. Está lembrado? É. Então você tem que conhecer sua esposa, tem que conhecer você mesmo. E acima de tudo, você tem que conhecer Deus. Você tem que conhecer Deus. Se o marido não conhece Deus, irmãos, é um desastre. Um marido cristão que não sabe o que é, qual o papel dele dentro de um casamento, é um desastre. Conheça Deus. Mas deixa eu lhe dar mais um conselho aqui. Conheça a vida de seus filhos. Eu queria fazer um apelo aqui aos homens casados que estão aqui. Não permita que seus filhos pulem fases. Criança é criança. Minha mãe está aí, tem 95 anos. Me disse uma frase, eu era criança, nunca esqueci. Quando meu pai não deixava eu brincar. Mãe dizia o seguinte: Otávio, deixe Rony brincar, porque só se é criança uma vez. Tem criança que se comporta, que usa maquiagem de adulto. O pai veio e não diz nada. Pula fases. Não sabe onde está. Não sabe qual é a fase da vida dela. Não vive a infância. Não vive a adolescência. Não vive nada. De infância passa para adulto rapidamente. Não permita isso. Conheça seus filhos. Saiba onde eles estão. Com quem estão conversando. É responsabilidade sua. Não perca seus filhos. Eita Jesus. Maridos, vocês igualmente vivem a vida comum do lar, com discernimento. Dando o quê? Dando honra à esposa. Para você, o que é honrar a sua esposa? É não falar mal dela. É elogiá-la de vez em quando. Sabe por quê? Pedro diz, porque ela é a parte mais frágil, ela é o vaso mais frágil. Irmão, fisicamente a mulher não é como nós. A mulher é mais frágil. Ela pode ser intelectualmente ser melhor, ela pode até emocionalmente ser mais equilibrada, mas fisicamente ela é o vaso mais frágil. Então o que Pedro está dizendo aqui, meus irmãos? Não trate sua esposa como um pneu de um trator. Trate ela como um vaso de porcelana, que pode se quebrar a qualquer momento. Não seja rude. É isso que Pedro está dizendo. Ela na relação é a parte mais frágil. Olha, meus irmãos, eu não sei se eu soubesse de tudo isso eu tinha casado não, porque é muita responsabilidade. Vim saber depois de casado, né? Eu troquei o pneu do carro com o carro andando. Está dando certo, mas tem sido difícil, né? Tem sido difícil, viu? E para terminar, outra coisa ele diz aqui, olha, que ela é a parte mais frágil, o vaso mais frágil, né? Mas ela também é coerdeira da mesma graça da vida. Que coisa linda Pedro diz, né? Pedro está dizendo que quando Deus olha de cima, homem e mulher, apesar das funções diferentes dentro do casamento, tem o mesmo status diante de Deus. Tem o mesmo valor diante de Deus. Tem a mesma honra diante de Deus. E por que Pedro usa esse termo, né? Que ela é coerdeira da mesma graça da vida.
Há alguns autores que há duas possibilidades de interpretação dessa parte. Ele diz o seguinte: você que é casado, viva a vida na terra com sua mulher da melhor maneira. Mas a outra interpretação aqui que eu acho a mais sensacional: o homem e a mulher cristã entram no reino de Deus pela mesma porta. E ambos, tanto o homem como a mulher, têm os mesmos privilégios diante de Deus. Deixa eu dizer algo aqui para você. Enquanto há tempo, lute pela salvação de seu cônjuge. Lute por isso. E para finalizar, algo que eu acho muito sério. Vá para o finalzinho do verso 7. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. É sério ou não é? O que é que Pedro está dizendo aqui aos maridos? É válido o princípio para a mulher também, mas aos maridos ele está dizendo o seguinte: se você vive a vida comum do lar, se você tem discernimento, se você honra a sua esposa, se você a trata como vaso mais frágil, se você entende que ela é coerdeira da graça da vida, se você age assim, você tem resposta de oração. Mas se dentro do seu lar só vive de contenda, Deus não responde à oração de vocês. O que é que Pedro está dizendo aqui? Mais ou menos o seguinte: que uma mulher triste dentro de um casamento, por maltratamento do marido, é uma vergonha para o marido. E mais, esse casal jamais vai receber uma resposta de oração. Não adianta eu pregar brigado da esposa, não adianta eu orar brigado de esposa, não adianta eu louvar brigado de esposa, Deus não recebe. Eu sei que aqui a ênfase é em oração. Você pode jejuar, você pode gritar, você pode se espernear, se cobrir de cinza. Se você não se dá bem com seu cônjuge, a oração sua não é respondida. Eu acho isso seríssimo, né? Eu pelo menos acho. Qual é o ponto aqui? Se eu e você que aqui estamos colocarmos essas simples aplicações dessa noite na nossa vida, nosso casamento tem tudo para dar certo. E o nosso casamento será uma antessala do céu e não um porão do inferno. Há uma outra coisa que eu esqueci e lembrei agora. As mulheres elas devem ser sujeitas ao marido e não a todo e qualquer homem. Guarde isso no seu coração também.